Eu decidi aprender um novo idioma em 30 dias, mas sem promessas irreais e sem estudar 8 horas por dia. E hoje é o dia 1. Mas se você me acompanha no Instagram, você deve saber que eu estou aprendendo italiano. Então você deve estar se perguntando, uai, você vai aprender outro idioma, Anne? Mas não é isso. É que eu perdi basicamente a minha constância de estar estudando todos os dias. A minha ofensiva segue firme no Duolingo, mas eu perdi a consistência dos meus estudos. Justamente porque eu tô de férias, as minhas aulas só começam na próxima semana, então eu meio que perdi a forma como eu estava estudando. Então vou voltar. E hoje é o dia 1, vou voltar a estudar como eu estava estudando antes. E você vai comigo nessa. E eu vou te mostrar exatamente o que eu vou fazer, quanto tempo eu vou estudar e se isso realmente funciona. Muita gente acha que precisa de anos para aprender um idioma, mas isso não é verdade. Obviamente que quando a gente continua estudando ao longo dos anos, a gente vai aprendendo novas palavras. Mas já no seu primeiro ano de estudo, você tem que sim já estar no nível intermediário, porque você precisa ver a sua evolução. Não adianta você estar estudando e dentro de 5 anos você ainda está no nível iniciante. E você vai fazer esse desafio de 30 dias estudando um idioma junto comigo. Então, algumas regras para você. Você vai ter que estudar todos os dias, tem que ter consistência, porque é isso que leva à sua evolução no idioma. Segundo, você tem que estudar sem métodos milagrosos. Não vai procurar vídeo nenhum de gente ensinando, você vai aprender em 15 dias de tal forma. Não, sem método milagroso. Eu vou te passar como é que você vai estudar, porque é um método que eu ensino aos meus alunos dentro da incrível ferramenta de idiomas e é um método que eu aprendi em inglês e francês. Então fica aqui até o final que eu vou te dizer qual é a forma como você vai estar aprendendo ao longo desses 30 dias. E depois disso, a terceira regra desse desafio é você estudar pelo menos, no máximo, 30 minutos. Você tem que estudar 30 minutos por dia, nem que seja 30 minutos de noite, 30 minutos de manhã, não sei. Pensa aí, olha qual é o horário livre que você tem, nem que seja na hora do almoço, mas estuda 30 minutos por dia. E eu quero que você evite um erro que é bastante comum quando a gente vai começar a estudar um idioma. Esse erro é você começar motivado e no meio começar a desistir. Eu não quero isso. Então, para você não desistir no meio do caminho, você vai aplicar coisas simples, coisas que você faz no seu dia em português, só que agora você vai estar fazendo no idioma que você está aprendendo, porque é assim que a gente aprendeu o português e é assim que a gente vai aprender outro idioma, com coisas ao nosso redor, com coisas simples que vão te fazer continuar estudando durante todos os 30 dias. E é assim que eu vou fazer também. Então aqui está o método que você vai usar durante esses 30 dias. Primeira coisa, input, compreensão. Isso é consumir conteúdo no idioma. Ou seja, se você lê notícias, você vai ler notícias agora no idioma que você está aprendendo. Se você escuta podcasts, você vai escutar podcasts no idioma que você está aprendendo. Todas as coisas que você costumava assistir em português, agora você vai estar assistindo no idioma que você está aprendendo. Isso é a melhor forma de você aprender novos vocabulários, a pronúncia das palavras. Você vai realmente entender e passar a praticar a sua mente e o seu ouvido para estar pensando dentro daquele idioma. Essa é a primeira forma. Segunda coisa, output. Output é você falar e escrever exatamente aquilo que você está aprendendo no input, na forma como você está consumindo o conteúdo, agora você vai praticar com aquilo. Então você tem que falar, você vai formar frases, você vai gravar áudios, você vai escrever o seu dia, to-do lists, coisas que você faz no seu dia, só que no idioma que você está aprendendo e com as palavras que você está aprendendo, porque você está consumindo conteúdo. Então você tem que fazer isso. E a terceira coisa é repetição estratégica. Você vai começar a repetir aquelas coisas que você está aprendendo na hora de você consumir o conteúdo. Então, se você, além de falar e escrever, você está lá, sei lá, estudando alguma coisa do tipo, começa a tentar lembrar aquilo que você viu no dia anterior, as palavras novas que você aprendeu e começa a repetir. Tal coisa é tal coisa em inglês. Tal coisa é tal coisa em italiano. Eu quero que você faça essa repetição estratégica para você lembrar dos conteúdos
das palavras e da gramática que você já está aprendendo. Hoje eu vou começar adquirindo novos vocabulários em italiano. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar alguns jogos que eu gosto muito de aprender de forma lúdica, para que eu possa descobrir e aprender palavras como partes do corpo humano, como cores, coisas desse tipo, porque são muito importantes já saber logo de início, principalmente números, porque quando a gente lê notícias ou lê algumas outras coisas, caem muitos números que a gente precisa saber como é no idioma. Então eu vou começar estudando dessa forma, vou estudar os 30 minutos que eu disse, que é a regra do desafio. Então eu vou estudar dessa forma e vou estudar os 30 minutos, que é a regra do desafio, que é para você estudar 30 minutos também. E sendo bem sincera, essa é a melhor forma de aprender um idioma. Foi assim que eu aprendi inglês e francês. E é de verdade a parte que eu mais gosto, porque eu aprendo com coisas que eu já gosto de fazer. Francês, por exemplo, eu gosto muito de fazer palavras cruzadas. Então eu comecei a fazer em francês. E isso é muito legal, porque eu realmente forço a minha mente a pensar como que são aquelas palavras, aquela situação em francês. Então isso é muito legal. E se no primeiro dia já foi assim, os seus estudos, os meus estudos, eu quero ver o que é que vai acontecer até o dia 7. Continuando estudando todos esses idiomas que você está aprendendo. E se você quiser ajuda, eu deixei um material gratuito aqui na descrição. É só você entrar na descrição e tem um link para você baixar esse material com as atividades para você fazer durante esses 30 dias. Você não vai nem precisar pensar no que é que você pode fazer, porque eu já deixei isso pronto. E se você quiser entrar no grupo VIP para a minha turma da Incrível Ferramenta de Idiomas, onde lá eu te explico todo o método para você aprender qualquer idioma em casa, então você entra no link que vai estar dentro desse material, na última página, que é o nosso grupo VIP, porque lá eu vou estar dando desconto sobre essa turma que vem agora, porque é o meu aniversário nesse mês, então você vai ganhar esse presente. Então me diz aqui nos comentários, você conseguiria manter 30 dias estudando? Eu quero que você fique comigo durante esses 30 dias estudando o idioma que você disse que ia aprender esse ano, porque a gente já está em abril e você ainda não começou nada. Então, vamos lá!